Se você está procurando um notebook gamer e está na dúvida sobre qual escolher, esse vídeo é para você. Hoje é dia de conferirmos as melhores opções de notebook gamer quando falamos em custo-benefício. Mas claro que a melhor opção custo-benefício varia da sua necessidade, isso é óbvio. Pode ser que você esteja procurando um notebook gamer que não seja muito caro, mas que já seja capaz de rodar vários jogos legais, ou que sirva para trabalhar com edição de vídeos, design 3D, dentre outras tarefas pesadas. Assim como pode ser o caso de você estar em busca de um notebook gamer para rodar todos os jogos pesados e atuais, mas não sabe ao certo qual escolher ou quanto precisa gastar para ter um notebook que atenda essa necessidade. E é por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês as melhores opções de notebook gamer quando falamos em custo-benefício. E também vamos fazer vários testes em jogos aqui nesse vídeo. Então bora combinar aqui a meta de 300 likes nesse vídeo para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Vai me ajudar demais e vou saber que posso trazer mais notebooks, comprar mais notebooks pra gente conferir aqui no canal. Agora sim, vamos lá. E já quero começar falando desse notebook aqui que é sensacional, serve para rodar jogos pesados e atuais, sendo uma opção que irá te atender em todos os aspectos. Ele é um notebook que consegue entregar uma boa performance para as atividades pesadas, seja edição de vídeos, design 3D, dentre outras. Se você é um arquiteto, engenheiro ou alguém que trabalha no ramo de edição 3D e busca por um notebook excelente, pode ir nesse sem medo de ser feliz. Isso porque ele traz uma configuração muito interessante que veremos a partir de agora. De processador temos aqui o Intel Core i7 de 11ª geração. Estamos falando do i7-11800H. Esse processador conta com 8 núcleos e 16 threads, sendo capaz de atingir o clock máximo de 4.6 GHz. Somado ao seu excelente processador, temos aqui 16 GB de memória RAM. E ele também permite que você adicione mais memória, totalizando um máximo de 32 GB de memória RAM, apresentando aí 2 slots com capacidade para até 16 GB cada. Em relação à capacidade de armazenamento, temos aqui um SSD NVMe PCI Express 4.0 de 512 GB. Essa combinação torna esse notebook rápido e eficaz para lidar com trabalhos pesados e rodar jogos atuais. No quesito tela, temos aqui uma tela de 15.6 polegadas, Full HD com painel IPS, sendo de fato uma excelente tela. Agora chegamos na parte importante, que é o teste em jogos. Lembrando que eu deixei o link desse e de outros notebooks que recomendo na descrição desse vídeo para você conferir com calma. Pois bem, testei esse notebook em vários jogos, bora conferir um pouco de cada um dos testes que eu fiz. Começando aqui com o PUBG, um jogo sempre muito pedido nos comentários, deixei o jogo na resolução Full HD e com os gráficos no Ultra. Esse foi um jogo que se saiu super bem com esse notebook. Nessa qualidade gráfica ele se manteve sempre acima dos 60 frames, chegando a atingir bem mais que isso a depender do momento e da área do mapa. Em relação ao consumo de cada componente, tivemos aqui o processador trabalhando abaixo dos 30%, quanto a memória RAM, seu uso ficou por volta dos 10,5 GB, e em relação à placa de vídeo, tivemos o uso de todo o seu potencial, ficando ali o gráfico em 99%. Partindo para o próximo jogo, temos aqui God of War. Testei o jogo em Full HD com DLSS ativado em qualidade e o gráfico no modo original. Percebam que conseguimos atingir mais de 60 frames por segundo nessa configuração, com consumo de memória RAM na casa dos 8,5 GB, uso do processador abaixo dos 40% e uso da placa de vídeo praticamente em 100%. E fazendo uma observação, galera, na maioria dos jogos eu testei utilizando o controle, beleza? Esse que uso é o GameZir G7, é o controle que eu comprei e recomendo demais. É o controle com fio que serve para PC e Xbox, e o bom dele é que não precisa configurar nada, basta conectar via USB que ele reconhece automaticamente, seja no PC ou no Xbox. Vou deixar o link dele também na descrição desse vídeo para você conferir caso tenha interesse. Outro jogo muito bacana que testei nesse notebook foi Spider-Man Miles Morales. Deixei configurado em Full HD com o gráfico no alto. O jogo se manteve boa parte do tempo ali na casa dos 60 frames por segundo, mas em certas ocasiões vocês irão perceber que ele cai para a faixa dos 50 frames. Isso pode ser facilmente resolvido diminuindo alguns detalhes da configuração gráfica, já que testamos o jogo em Full HD com o gráfico no alto. Um jogo que não poderia faltar nesse vídeo de jeito nenhum é Red Dead Redemption 2.
Deixei ele configurado em Full HD com gráfico equilibrado. Como é um jogo muito querido e pedido por vocês, vou deixar um trecho desse nosso teste sem falar nada, para vocês apreciarem o jogo e analisarem por conta própria o desempenho que o notebook entregou. De fato, o Acer Nitro 5 é uma excelente opção e vai servir tranquilamente aí para rodar jogos e tarefas pesadas. Mas temos que prestar atenção em um detalhe: existem várias versões aí do Acer Nitro 5. Por exemplo, essa versão aqui que testamos nesse vídeo traz aqui um Core i7 de 11ª geração, 16 GB de memória RAM e um SSD de 512 GB. Além da placa de vídeo que temos aqui a RTX 3050. Esse anúncio aqui até acabou o estoque, tá? Mas vou deixar o link aí de mais uma loja na descrição e o estoque deve voltar em breve. Mas conforme eu disse, existem várias versões. Olha só, temos essa outra versão aqui do Acer Nitro 5, que também traz uma RTX 3050, tá? Sendo vendido aí pela Acer Brasil dentro da Amazon, tá? Aqui ó, 512 GB de SSD, uma RTX 3050, só que aqui há duas mudanças, ó. Temos aqui um processador Core i5 de 12ª geração, ao invés do Core i7 de 11ª geração, aqui temos o i5 de 12ª. E ao invés de 16 GB de memória RAM que testamos no nosso notebook, essa versão aqui é vendida com 8 GB de memória RAM. E não para por aí não, pessoal, temos várias versões do Acer Nitro 5, tem que ficar muito atento ali na hora de comprar acerca das especificações que você irá escolher. Essa versão aqui, por exemplo, ó, RTX 3050, 512 GB de SSD, 8 GB de memória RAM e um Ryzen 5 de processador, tá? Essas três versões aqui que conferimos, pessoal, com RTX 3050, muda ali memória RAM, muda processador, mas são três excelentes opções que vão rodar tarefas pesadas e jogos pesados. Qualquer dela que você pegar, vai conseguir rodar esses jogos pesados que testamos aqui. Porém, a versão de 8 GB, recomendo você adicionar mais 8 GB de memória RAM para ficar aí pelo menos 16 GB, tá? Para ter um desempenho bacana e não deixar o notebook limitado, né, para atividades pesadas por causa de memória RAM. Outra versão aí que você tem que ficar atento para não comprar errado é essa versão do Acer Nitro 5, que traz uma 1650 de placa de vídeo, uma GTX 1650. É uma placa de vídeo aí bem inferior à RTX 3050, tá? É um notebook bacana aí que dá para se divertir, dá para rodar alguns jogos pesados, porém é bem inferior ao modelo que testamos. Ó, essa versão aqui tem um SSD de 512 GB, 8 GB de RAM, um Core i5 de 11ª geração. Processador bacana, quantidade de memória RAM razoável, pode botar mais, SSD bacana. A diferença aqui está na placa de vídeo, GTX 1650, tá? Vai ter uma performance bem inferior a uma RTX 3050. Agora, partindo para a nossa segunda opção de notebook gamer, temos aqui um lançamento recente da Lenovo, que está com preço muito competitivo e muita gente já tem comprado. Estou falando do Lenovo Lock, é uma linha nova gamer aí, que a Lenovo trouxe para o Brasil, tem mais de uma versão também, mas quero focar em uma versão aqui especificamente, que é a versão com RTX 2050 de placa de vídeo. Essa placa de vídeo vai entregar um desempenho muito interessante, vai conseguir rodar aqueles jogos lá que testamos no Acer Nitro 5, né? Com RTX 3050, porém com desempenho inferior, claro. Até porque a proposta desse notebook é ser mais barato que aquela linha do Acer Nitro 5 com RTX 3050. Pois bem, essa RTX 2050 que equipa o Lenovo Lock, ela vai entregar um desempenho muito interessante, vai servir para trabalhar também com design 3D, com edição de vídeos, com tarefas pesadas e também rodar os jogos que testamos. O Red Dead Redemption 2 vai rodar, Spider-Man Miles Morales vai rodar, Warzone, PUBG e vários outros jogos. Mas claro, por ser uma versão inferior ali, entregar uma performance inferior, vamos ter que diminuir a qualidade gráfica. Então, por exemplo, um jogo que testamos no alto, com uma RTX 3050 lá no Acer Nitro 5, a gente coloca na qualidade média, para manter a mesma taxa de frames por segundo. Então, por exemplo, o Spider-Man Miles Morales, que testamos lá no Acer Nitro 5 em Full HD com gráfico no alto, a gente pode colocar aqui no médio, que vai entregar uma performance bem interessante, bem semelhante de frames por segundo, só que com gráfico reduzido. Em relação à tela, temos aqui uma tela Full HD de 15.6 polegadas, painel aí WVA anti-reflexo, sendo uma tela inferior à tela do Acer Nitro 5, tá? Então essa tela aqui do Lock é uma tela do tipo WVA, que é bem semelhante ao IPS, mas não chega a ser o IPS, é um pouco inferior.
ela também perde ali em taxa de atualização, enquanto que o Acer Nitro 5 tem aqui uma tela com taxa de atualização de 144 Hz. Essa tela do Lock tem taxa de atualização de 60 Hz, tá bom? É uma tela muito boa aí, vai servir muito bem para jogar, para editar, porém é inferior ali à tela presente do Acer Nitro 5, principalmente no ponto de taxa de atualização. Então aqui a gente tem um anúncio, por exemplo, ó, desse notebook no Mercado Livre, tá? Versão com RTX 2050, 8 GB de RAM, processador Core i5, tá? Um SSD de 512 GB, versão com Windows 11. Super recomendo você colocar mais 8 GB de memória RAM para ter um desempenho bacana, para não ter limitação aí de desempenho em jogos mais pesados ou em tarefas mais pesadas, tá? Você consegue facilmente aí por R$100 encontrar 8 GB de memória RAM para notebook, tá, pessoal? E conseguir colocar aí mais 8, ficando no total de 16 GB para o desempenho ficar bem redondinho, bem bacana. Esse é o preço normal sem cupom de desconto, tá? Mas com cupom, em determinadas ocasiões, em determinados momentos, a gente consegue cupom de desconto e consegue ficar mais barato ainda. Por exemplo, essa oferta aqui que eu mandei no nosso Telegram de ofertas, ou oferta Benefits, o link vai estar aí na descrição para vocês participarem. A gente está indo aí para 60 mil membros, galera, basicamente, né? 59.391. Tenho feito um trabalho muito legal com vocês lá. Então, acredito que a maioria de vocês participa, quem não participa está perdendo. Cola lá com a gente para aproveitar os cupons e as promoções. Então, olha só, com o cupom de desconto, a gente está conseguindo ele por R$3.880, tá, pessoal? Então, aqui vendido pela Lenovo lá na Magalu. Esse cupom aqui é temporário, tá? Mas quem quiser ficar acompanhando as promoções, se não for comprar agora, vale a pena acompanhar o grupo, ficar sempre atento que quando tiver cupom de desconto, seja no Mercado Livre, na Amazon, no Magalu, qualquer loja, eu vou estar divulgando lá para vocês aproveitarem o preço mais barato possível. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, todos os links na descrição desse vídeo, fixaram nos comentários. Eu vou ficando por aqui, quero saber de você, curtiu o vídeo? Vai pegar um desses notebooks, comenta aqui que eu quero trocar essa ideia bacana aí com todos vocês. E é isso, vou ficando por aqui, um abraço, um beijo, queijo e valeu, time!